Companheiros do Ideal Maior, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco, em especial nesse momento em que a humanidade atravessa dias tão difíceis, dias tão desafiadores para todos nós enquanto civilização, quer seja do ponto de vista da área econômica, mas em especial do ponto de vista da saúde pública, onde milhões têm retornado ao plano espiritual. Contudo, preciso lembrar que a doutrina espírita nos explica toda essa situação de maneira bastante lógica, de maneira bastante compreensível, para que nós não nos deixemos caminhar pelo desespero ou mesmo nos percamos em superstições. Então, sejamos muito bem-vindos, que tenhamos tranquilidade e, acima de tudo, muita fé nesses dias desafiadores, nesses dias difíceis. A nossa conversa da noite, a nossa reflexão da noite, tem como tema a vida futura. É importante trazermos à conta a contribuição que a doutrina espírita pode nos apresentar nesta perspectiva, como em todas as outras. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquila de vez? É preciso que façamos esta reflexão. Com estas palavras, Allan Kardec inicia a extraordinária obra O Céu e o Inferno, onde vai nos trazer uma contribuição extraordinária para a compreensão da nossa vida futura. E podemos nos perguntar por que é importante pensar sobre a vida futura. Ora, a lógica nos mostra que nós, invariavelmente, nos preocupamos com o dia de amanhã, com o ano seguinte. Nós, invariavelmente, buscamos nos proteger do ponto de vista da saúde. Nós, invariavelmente, buscamos construir uma vida financeira para que no futuro, na nossa aposentadoria, tenhamos condições de ter uma vida segura, confortável. É importante entender que se essas preocupações do dia do amanhã, se essas preocupações com o ano seguinte, se essas preocupações com a nossa existência física é tão importante, imaginemos então com a nossa vida imortal. É imperioso identificarmos que, de alguma maneira, de certa forma também, a morte vem nos ajudar a compreender um pouco acerca da filosofia, ou melhor dizendo, corrigindo, a morte é também uma das causas do surgimento da filosofia, porque a filosofia tem como princípio nos trazer respostas acerca de quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E é importante, nesta perspectiva, então, compreendermos que estas questões permeiam de maneira bastante clara a nossa visão de mundo e, portanto, a nossa maneira de estar, de viver a nossa existência, a nossa maneira de contribuir para a felicidade nossa e daqueles que estão ao nosso entorno. É preciso entender que esta certeza ou esta perspectiva de vida futura é que vai direcionar a nossa maneira de ser e estar no mundo. Então, vamos lembrar de Emmanuel, através da psicografia de Chico, que ele diz, abre aspas, o homem moderno,
que é capaz de investigar a estratosfera, investigar o subsolo, ainda esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos. Povos esses de eras prísicas, fecha aspas. Então, podemos identificar nesta fabulosa frase de Emmanuel, que vem do texto Rasgando Véus, a demonstração de como ainda a nossa vida futura é algo que diz respeito à nossa existência e que, de alguma forma, também direciona a nossa maneira de estar no mundo e vivenciar as nossas experiências. Assim, amigos, podemos dizer que existem 4 grandes escolas que vêm responder acerca da nossa vida futura. A primeira escola, como nós vamos encontrar lá na obra O Céu e o Inferno, como também na obra em Obras Póstumas, a primeira escola é a escola materialista. Essa escola vem nos dizer que as emoções e a inteligência são propriedade da matéria. O homem não existia antes e não vai continuar existindo depois da sua vida. Todas as experiências, todas as nossas vivências, tudo aquilo que nós experienciamos na nossa existência não tem uma motivação anterior e não tem uma motivação posterior. Todos os nossos amores, todas as nossas conquistas intelectuais, artísticas, culturais, todos os nossos sentimentos nobres, tudo aquilo que nós trabalhamos para nos melhorar enquanto seres, tudo se aniquila com a morte. Todas aquelas pessoas que nos são caras, todas as afeições sagradas, todos aqueles relacionamentos que nos fizeram felizes e que fazem parte da nossa história, tudo isso está perdido dentro da perspectiva materialista com o advento da morte. Advento esse que é algo extremamente natural, né? A morte é o fenômeno biológico, natural e espiritual pelo qual todos nós vamos atravessar. E na perspectiva materialista, de maneira mais objetiva, essas informações nos passam, então, a perspectiva, mais uma vez falando, sendo redundante nesse termo, mas nos passam a perspectiva justamente de que tudo está aniquilado com a morte. Não existia antes, não existirá depois. Então, neste curto espaço de tempo em que nós nos encontramos aqui na Terra, em que nós vamos viver as nossas experiências, em que nós muitas vezes vamos lutar contra as nossas más tendências, nos aperfeiçoarmos moralmente, nos aperfeiçoarmos intelectualmente, culturalmente, tudo isso está perdido. Então, o destino do santo e o destino do bruto é o mesmo. Dentro desta visão, algo nos chama a atenção, porque na perspectiva materialista, então, nós teríamos como objeto da nossa existência apenas usufruir de maneira mais concreta tudo aquilo que o materialismo tem a nos oferecer e satisfazer as nossas sensações primárias, fome, sexo, posses, apenas isso. Então a nossa vida estaria muito, digamos, muito brutalizada, um termo mais popular, porque ficaríamos presos a essa questão do dia a dia, e essa questão, então, faz com que também nós nos perguntemos e o porquê das diferenças. Porque dentro de um mesmo lar, de uma mesma família, com filhos que receberam amor, que receberam uma educação, que receberam carinho, que receberam afeto, um se torna alguém profundamente responsável, útil, alguém que tem uma contribuição efetiva para a sociedade e que de forma bastante positiva vem ajudar, seja do ponto de vista científico, do ponto de vista do trabalho profissional, do ponto de vista do comportamento, a sociedade, e o outro é irresponsável, é relapso, ou até mesmo se torna marginal. Ou porque, dentro de uma mesma família profundamente desestruturada, nós iremos encontrar ali
filhos e outros entes que têm uma outra vertente na vida. Por que o saudável e o doente? Por que o milionário e o pobre? Por que todas essas diferenças dentro da nossa sociedade, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista da saúde, o feio e o belo, embora essas sejam também perspectivas diferentes e subjetivas, mas porque alguém nasce com uma saúde profundamente tranquila, com uma inteligência profundamente equilibrada, e nascem aqueles outros com limitações terrivelmente difíceis de ser enfrentadas na vida física. São respostas que o materialismo, de alguma maneira, não tem a apresentar, ao menos do ponto de vista lógico. Fica muito superficial, não é obra do acaso, é porque foi assim mesmo. Partindo então para uma outra visão, uma outra escola, que é o panteísmo, como todos nós sabemos, que é aquela crença ou aquela proposta de que nós existíamos antes e vamos existir depois da vida física. Nós existimos enquanto partículas, aqui numa exemplificação, partículas do grande oceano, e que somos retirados deste grande oceano para experienciar nossa existência física, corpórea, e em seguida, deixando a vida, retornamos para o grande todo. Já é um passo à frente, haja vista que se apresenta que existe algo além da matéria e, portanto, emoções, sentimentos, inteligência não são fruto e a propriedade da matéria. Contudo, é preciso identificar também que, perdendo a individualidade após a morte, que perdendo a sua vivência aqui na Terra, o destino do santo e o destino do bruto seria o mesmo também, porque nos misturaríamos nesse grande todo. E aí, aqueles que tiveram uma vida mais equilibrada, aqueles que lutaram contra as suas más tendências, aqueles que honraram as suas relações de maneira equilibrada, aqueles que buscaram aprender o amor de maneira efetiva, teriam o mesmo destino daqueles que foram responsáveis, relapsos, aqueles que não respeitaram a si ou não respeitaram também aqueles que conviveram com ele, haja vista que, voltando para o todo universal, a sua individualidade estaria perdida. É a escola panteísta, como todos nós sabemos. Se apresenta, então, uma terceira escola, uma terceira proposta para nos responder, para nos trazer informações acerca da vida futura. E é importante nós lembrarmos que, com relação à vida futura, as religiões, de maneira geral, as filosofias espiritualistas, todas concordam que existe algo além da vida material. E muitas delas concordam também que existia algo além, antes da vida material. Contudo, essas respostas, essas propostas que são apresentadas, que muitas vezes fazem com que o indivíduo se trave e não se oportunize a raciocinar, a mergulhar, a pesquisar, a entender de maneira mais clara, de maneira mais cristalina acerca destas questões. E aí nós vamos ter bilhões de espíritos encarnados, boa parte da humanidade, podemos assim dizer, de alguma forma aquém destas reflexões. A vida futura. Um grande número de homens e mulheres, quando experimentam na intimidade o desencarne, a morte, o falecimento, como queremos definir, de alguém próximo, de alguém muito querido, muitas vezes são tocados por essas questões, mas são tocados de maneira momentânea, no momento em que a dor, em que o luto ali está. Outros não. Outras pessoas, no momento daquilo que comumente se chama de perda, que não é perda, mas sim um afastamento, uma despedida temporária,
Outras aproveitam esse momento, que é um momento grave, é um momento singular, é um momento difícil para todos nós. É importante lembrarmos sempre que este é um momento singular, nascimento, o nascimento e a morte ou o desencarne do espírito são dois momentos cruciais na sua história evolutiva. Muitas dessas pessoas aproveitam esse momento e passam a analisar, a refletir acerca de suas existências próprias, porque de alguma maneira a dor se apresentou e os porquês se apresentaram, e elas, despertas espiritualmente, se dão a oportunidade de mergulhar e, de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que satisfaz as suas questões, ela então se oportuniza em conhecer um pouco mais sobre a vida futura. E a terceira escola, que de alguma forma que se apresenta também como uma perspectiva, é uma escola profundamente respeitável e que, segundo o nosso saudoso Chico Xavier, é a mãe de todas as religiões cristãs, que é a proposta dogmática da Igreja Romana. É importante lembrarmos o respeito que todos nós, que o Espiritismo tem com todas as filosofias religiosas e com todas as religiões. A melhor religião é aquela que te faz melhor. É importante a gente sempre lembrar isso. Esta é uma assertiva espírita. A melhor religião é aquela que te faz melhor. A perspectiva, então, dogmática, em especial apresentada a princípio pela Igreja Romana, é aquela que nos diz que nós existíamos antes do nascimento, mas persistimos pós-morte. E esta persistência da individualidade pós-morte está totalmente ligada com a nossa vida presente, sendo que, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com aquilo que nós vivenciamos na nossa existência, nós seremos direcionados para determinadas regiões circunscritas no universo, para vivenciarmos, então, as consequências das nossas escolhas. Se nós formos pessoas sensatas, se nós vivenciamos a nossa existência, a nossa vida física de maneira responsável, de maneira tranquila, nós seremos então abençoados com as graças do reino dos céus. E o céu dogmático apresentado até então, historicamente, com a composição do Império Romano, ou a adesão do Império Romano ao cristianismo, ou melhor dizendo, a construção da Igreja Romana, não a adesão do cristianismo, mas a construção da Igreja Romana, haja vista que a história, é sempre oportuno lembrarmos, que a história nos mostra que quando Constantino aceita a proposta cristã como a proposta do Império, ele então vai alterar aquele cristianismo primitivo, livre de ritual, livre de divisão sacerdotal. Ele vai então fazer um grande amálgama, ele vai construir então uma proposta doutrinária alterando o cristianismo da sua forma primitiva, na sua forma genuína, para questões que também dissessem respeito àquilo que o Império Romano apresentava no seu dia a dia. E muitas das questões do cristianismo genuíno foram, de alguma forma, distorcidas. E aí, dentre essas questões que foram distorcidas, está a apresentação do céu e do inferno. Portanto, se você foi alguém do bem, alguém bom, você vai para o céu. E esse céu, em contrapartida à estrutura social que vivíamos, que é uma estrutura social de escravidão, uma estrutura social do trabalho pesado, do trabalho quase mesmo para aquelas pessoas que não eram escravos, de um trabalho duro, um trabalho invariavelmente braçal, para grande parte da humanidade. Em contrapartida a esse trabalho duro, se apresentava então um céu do descanso, o que é profundamente natural de se entender. Para alguém que tinha uma vida muito dura, muito castigada,
do ponto de vista do trabalho, se apresentava então o descanso eterno como o céu. E esse descanso eterno, então, era uma premiação para aqueles que obedecessem às regras. E para aqueles outros que, de alguma forma, não seguiram as regras, para aqueles outros que não tiveram uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida harmônica, então estava destinado ao inferno. E se nós formos pegar tanto o céu quanto o inferno do paganismo romano, se nós formos estudar um pouco daquilo que se apresentava no Império Romano e nos impérios também ao derredor acerca de inferno e céu, nós vamos identificar uma similaridade extraordinária. Nós vamos ver que o céu e o inferno apresentado então de maneira dogmática eram o céu e o inferno muito próximos daquela imagem que o politeísmo apresentava, ou mesmo que os pagãos apresentavam, né, de castigos físicos, castigos materiais, porque não se compreendia, então, naquele momento, a moral, a consciência, não se compreendia o próprio tribunal da consciência como o castigo maior, se assim podemos dizer, que alguém pode ter, a sua própria consciência, demonstrando que ele foi errado, demonstrando que as suas ações não foram positivas e, portanto, ele era culpado. É muito comum ouvirmos hoje sobre aquilo que Freud definia como a culpa católica, e aqui não é em absoluto nenhuma crítica, apenas retratos, pinceladas de conhecimentos históricos, para que nós tenhamos a visão de que como nós carregamos até na atualidade essas questões acerca da vida futura e como isso de alguma maneira vai inviabilizando a nossa construção, a nossa certeza acerca da vida, porque essas questões invariavelmente não respondem de maneira concreta às nossas indagações. Então, se eu fui alguém bom, eu vou para um céu e um céu de inércia, um céu de constante nada a fazer. Mas se aquela pessoa que eu mais amei na minha vida, minha filha, meu filho, meu pai e a minha mãe, não tiveram um comportamento adequado, eles vão eternamente queimar no fogo dos infernos. Então aí fica algo profundamente complicado de se entender, porque se nós, homens e mulheres falíveis ainda, não nos sentimos, em especial as mães, né, os benfeitores espirituais afirmam que o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor materno. E se nós, seres que ainda somos portadores de tantas dificuldades, não temos a capacidade de usufruir de um gozo eterno, de uma felicidade eterna, sabendo que os nossos entes queridos estão sofrendo, seria viável, então seria crível acreditarmos ou termos a consciência de que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou Deus, amor, conforme afirmou o apóstolo João, teria criado os seus filhos para que eles ficassem eternamente por crimes circunstanciais, por crimes momentâneos, de um desequilíbrio momentâneo, de um desequilíbrio de maturidade para o resto da sua vida, para a eternidade, e nós outros ficaríamos felizes sabendo que aquelas pessoas que nos são tão caras, que nós amamos tanto, enquanto nós gozamos de um céu de mesmice, de um céu em que se apresenta o nada, apenas um nada a fazer, enquanto nós estamos protegidos pelo amor de Deus, as pessoas que nós amamos estão, ao contrário, sofrendo eternamente, não nos parece razoável. Então, neste sentido, é preciso compreender que há uma necessidade de nos aprofundarmos mais. Há uma necessidade da criatura humana refletir acerca da vida futura de uma maneira mais constante,
de uma maneira mais positiva, inclusive, para que desta forma, da mesma maneira que nós nos preocupamos ou nós projetamos a nossa aposentadoria, em que nós projetamos, de repente, financeiramente, o apoio financeiro para os nossos filhos na época da faculdade, para que a mesma preocupação que nós temos com uma vida boa no futuro, da vida física, nós tenhamos também a mesma preocupação com a vida futura, que é a vida imortal, a vida da imortalidade. E aí podemos dizer que uma quarta escola se apresenta, que é justamente a escola espiritista. A escola apresentada por Allan Kardec, estruturada em termos de corpo de doutrina por Allan Kardec, mas que todos os seus postulados estiveram presentes na humanidade desde os primórdios do tempo, em momentos diferentes da história, mas sempre apresentados de acordo com o momento evolutivo da civilização, da humanidade. Então, Deus, imortalidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito, lei do progresso, todos esses postulados que a doutrina espírita nos apresenta de uma maneira racional, de uma maneira lógica, de uma maneira científica, acompanharam. Minha mão é essa aqui, né? Estou todo perdido aqui com essa questão de informática. Eu já fiz palestra à luz de vela, em Porto da Paz, já fiz palestras de todas as maneiras, mas assim, como não tinha conversado, tenho que dizer que é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito complicado, porque esse contato olho no olho, esse contato, essa energia que nós trocamos na casa espírita, nós não temos aqui, mas é necessário por esse momento. Portanto, esses postulados estiveram sempre presentes, os postulados da doutrina espírita. Kardec vai, então, trazer a estrutura desta doutrina como uma estrutura que adota a experimentação, que adota a pesquisa e que, então, faz a coordenação e nos apresenta, em 18 de abril de 1857, nós comemoramos ontem, o Livro dos Espíritos como a data magna da doutrina, como a data que apresenta a doutrina espírita para o mundo. E qual é, então, a proposta que a doutrina espírita nos apresenta acerca da vida futura? Bem, os benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, vão nos dizer o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o quinto livro da codificação, falaremos mais à frente. Vamos trazer a informação de que Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, nosso ponto de partida é Deus. Nós somos emanados de Deus simples e perfectíveis, para que através dos múltiplos processos reencarnatórios, das múltiplas reencarnações, das múltiplas existências corporais no mundo da matéria, nós pudéssemos então fazer o nosso processo evolutivo e retornarmos como espíritos simples e perfeitos ou espíritos crísticos. Assim, acerca da vida futura, a doutrina espírita é muito clara, muito cristalina, ao nos demonstrar de maneira inquestionável que nós existíamos antes da nossa atual existência física, enquanto espíritos imortais, na erraticidade, no plano espiritual. Mergulhamos no corpo físico para experienciar, para vivenciar aquilo que é necessário para o nosso processo evolutivo. No atual momento da Terra, no mundo de provas e expiações, isso é, para colocar em xeque as nossas predisposições, as nossas propostas, os nossos objetivos mais nobres. E aí, na questão de número 77, Kardec interroga os benfeitores amigos se não seria lógico identificarmos ou entendermos que o Espírito solicitasse, então, provas mais amenas para que ele pudesse, então, vencer todas.
E os espíritos nos chamam a atenção de que, quando nós mergulhamos no corpo físico, ao esquecer a estrutura espiritual, ao esquecermos as nossas existências passadas, invariavelmente também, devido a esta pressão que o mundo corpóreo exerce sobre a gente, nós temos a tendência a encarar a vida assim. Nós temos a tendência a encarar a vida do ponto de vista corpóreo, então aquilo que seria mais fácil, a lei do menor esforço. Mas, que do ponto de vista espiritual, quando na realidade estamos, muitas vezes nós requerimos passar por experiências mais desafiadoras, justamente porque temos o olhar no objetivo, no para quê. Então, quando encarnados, invariavelmente nos perguntamos por quê, quando na verdade nós deveríamos nos perguntar para quê. Para que eu estou passando por essa experiência? Para que a humanidade está passando por um momento tão delicado como nós estamos passando agora? Para que a humanidade está atravessando uma pandemia que vem ceifando vidas e que vem de maneira muito forte atingindo a economia mundial. E observemos, os Estados Unidos da América, o país mais importante do mundo na atualidade, o centro do mundo na atualidade, o país que dita as normas internacionais no campo das relações, no campo da economia, é o país que no momento está mais sendo atingido. E observemos, Nova York, que é a principal cidade do mundo na atualidade, aquilo que foi Paris, aquilo que representava Paris até o início do século XX é Nova York, desde de meados do século XX. E Nova York é a cidade que hoje apresenta o maior número de mortos, com mais de 11 mil pessoas mortas, com cerca de 2, 3 mil pessoas morrendo por dia, e um serviço médico que já em colapso. Para que tudo isso? Já nos perguntamos para que nós estamos passando por esta pandemia, por este momento difícil? Não é um castigo de Deus, não é porque o povo norte-americano é pior, ou o povo nova-iorquino é absoluto. O povo norte-americano é um povo extremamente trabalhador, que tem uma contribuição extraordinária no campo da economia, no campo da ciência, no campo em todos os campos da sociedade. Mas, de fato, nós mergulhamos nas últimas décadas numa estrutura materialista, numa estrutura consumista muito grande, onde nós buscávamos, até mesmo nos meios espiritualistas, nos meios religiosos, nós começamos a, de alguma maneira, materializar aquilo que deveria ser espiritualizado. Fizemos o caminho inverso. E aí surge essa oportunidade, já que nós fomos renitentes em ouvirmos a oportunidade do amor, da razão, nos demonstrando que não tem como continuarmos uma humanidade, um planeta em que exista um abismo social tão grande, com pouquíssimos tendo muito, e a sua grande maioria não tem absolutamente nada, onde aquilo que nós desperdiçamos nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, daria para matar a fome de todos os seres humanos que passam fome, que morrem de fome nos países mais pobres, que esta estrutura social que nós construímos não dá mais, não tem como. Então, nós estamos passando por esta experimento para que nós reavaliemos a nossa condição de seres humanos, reavaliemos a nossa estrutura de fraternidade, reavaliemos as nossas correlações familiares e observamos que durante todo esse processo, muitos pais, seja na mídia ou seja na conversa pessoal, têm falado: eu não aguento mais ficar em casa, meu filho, ou minha esposa, ou meu marido, meu irmão. Observemos como isso é extremamente sério. Nós havíamos transformado os nossos lares em hotéis, em pousadas, onde nós passávamos para dormir
e, vez por outra, para nos alimentarmos. Nos víamos poucas horas por dia ou poucos minutos, porque a vida no dia a dia, a correria do dia a dia, se exigia. E nós tínhamos uma justificativa muito plausível para isso. Ora, eu estou trabalhando para dar uma vida mais confortável, uma vida mais segura, uma vida melhor para o meu filho, para a minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para a minha mãe, para o meu pai. Vejamos, o caminho do meio, o equilíbrio. Observemos, quando Kardec interroga o que seria a felicidade, e os benfeitores no livro dos Espíritos, e os benfeitores nos dizem que, do ponto de vista material, a posse do necessário. A posse do necessário. Obviamente que ter conforto, ter segurança, poder fazer uma boa viagem, poder disponibilizar uma boa saúde, uma boa educação para os nossos entes, para os nossos familiares, nada de errado. O problema é que talvez nós estivéssemos, e ainda estamos, muito preocupados na vivência apenas desses fatos. E isso, então, fez com que nós nos distanciássemos de tal maneira que é necessário um evento natural. Isso, não, mais uma vez, não é castigo de Deus, não é o final dos tempos, e é um evento natural que nós já passamos no passado e vamos passar ainda no futuro, muito provavelmente, mas que agora, devido a estarmos mais juntos, as sociedades estarem mais urbanas, isso se deu de uma maneira muito mais forte. Foi necessário, então, passar por essas questões para que nós nos voltássemos para a fraternidade, para a humanidade, para a questão das relações familiares saudáveis, da construção de relações familiares saudáveis, de que os nossos lares não podem ser hotéis, não podem ser pousadas apenas para nós dormirmos, mas há uma necessidade de conhecermos aquelas pessoas que convivem conosco, porque esses espíritos não estão conosco pelo acaso, haja vista que o acaso não existe. Então, a visão que a doutrina espírita nos apresenta é essa. Fomos emanados de Deus, existíamos antes, essa não é a nossa primeira existência corpórea, reencarnamos para passarmos por provas que invariavelmente nós pedimos e por expiações. Expiações são os resultados de nossas escolhas malsãs do passado e que agora nós vamos ter que reconstruir. Então, se fizemos o mal para alguém, agora teremos que fazer o bem. Se odiamos, agora teremos que amar, ou o projeto é amar. Então, essa criação se dá muitas vezes, inclusive, dentro do cadinho do lar, dentro da estrutura social. Então, a visão que a doutrina espírita nos passa é a visão profundamente rica, de que nós estamos aqui reencarnados através da bondade divina, que a reencarnação é a segunda palavra no alfabeto divino, para que então nós possamos dar passos largos no nosso processo evolutivo, retornarmos ao mundo espiritual, à nossa vida futura, no mundo espiritual, para daqui a pouco retornarmos para uma nova existência física, um novo processo encarnatório, para darmos continuidade à nossa existência. As consequências dessa visão que a doutrina espírita nos apresenta, que é a visão reencarnacionista, primeiro é que ela nos traz uma fé profundamente robusta, porque não é aquela frase, é a vontade de Deus, não. Nós conseguimos conceber o porquê estamos passando por momentos difíceis, seja do ponto de vista de provas, seja do ponto de vista de expiações. Nós conseguimos entender, em especial, para que isso. Isso nos serve para que a nossa vida futura seja muito mais saudável, e isso traz ressonância na nossa vida atual, porque passamos a ter mais tranquilidade. A fé robusta, a fé verdadeira, nos traz um sentimento de possibilidade de resolução de problemas, um sentimento de que isto também vai passar, que é extraordinário, porque nós nos damos a oportunidade, sim, de sofrermos, nos damos a oportunidade, no momento de separação, no momento de perda, no momento difícil desse, nos preocuparmos, mas não nos desesperarmos, porque sabemos que isso vai passar, e isso tem um objetivo que é nos fazer pessoas, espíritos melhores, mais do que homens e mulheres melhores, espíritos saudáveis, espíritos melhores. Isso nos traz uma consolação muito grande, porque sabemos que aquelas pessoas que nos antecederam
no processo da morte, do desencarne, não desapareceram e não vão sofrer eternamente pelos seus erros, como nós não vamos sofrer eternamente pelos nossos erros, mas nós teremos a oportunidade de nos reencontrar e trabalharmos juntos para a evolução dela, para a minha evolução. Isso nos dá um senso de fraternidade, de união extraordinário. Daí surge a proposta espírita de que fora da caridade não há salvação. E a caridade, como nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, é a caridade moral e a caridade material. A caridade moral consiste em nos ajudarmos mutuamente, em nos suportarmos mutuamente, em deixar um material está justamente no aporte financeiro, no aporte das necessidades, das demandas materiais que alguém apresenta, como nesse momento agora estamos atravessando, de fome, como nesse momento nós estamos atravessando de necessidades materiais. Eu divido aqui com os amigos uma confissão de alguém próximo, do ponto de vista profissional, quando ele me disse assim: eu vou olhar com olhos diferentes agora as pessoas que recebem Bolsa Família, porque eu acreditava que era um peso para a sociedade por eles não trabalharem. E agora, como eu estou precisando desse auxílio emergencial, eu entendi que não é porque muitos não querem, é porque muitos não têm a perspectiva. E aí nós vamos lá para a Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos, quando os benfeitores nos trazem a proposta de que uma sociedade verdadeiramente cristã, o forte trabalha pelo fraco. Então, observemos como em algumas pessoas está despertando a questão da fraternidade, está despertando um olhar mais humano. E aí, mais uma vez, lembramos Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco: espiritizar, qualificar e humanizar. Certa feita, um jovem do nosso grupo, alguns anos atrás, me perguntou por que humanizar. E aí está a resposta: porque a necessidade de nós nos humanizarmos, a necessidade de nós nos identificarmos enquanto espíritos, vivenciando uma experiência humana e, portanto, há uma necessidade de nos humanizarmos e nos olharmos como irmãos. Então, surge com a proposta reencarnacionista que a doutrina espírita apresenta de maneira científica e clara, de que, de fato, esta assertiva de que somos irmãos não é um discurso religioso, mas é uma realidade vivencial. Há uma necessidade de contribuirmos para o processo evolutivo, para a melhora de vida material, intelectual, artística, cultural, em todas as perspectivas de todos aqueles que convivem no mundo, porque, de fato, o mundo só será um mundo melhor quando for melhor para todos. E este mundo que nós estamos caminhando para o mundo de regeneração caminha justamente para este olhar mais humano, este olhar mais fraterno, este olhar mais amoroso para o outro, de um julgamento menor e de um apoio maior. E aí nós vamos identificar uma outra consequência dentro dessa visão de vida futura que a doutrina espírita nos apresenta, enquanto Deus como a nossa causa primária, enquanto existências múltiplas como uma possibilidade de construção do bem para a nossa felicidade, enquanto Deus como a causa primária, este senso de fraternidade, haja vista que todos somos oriundos de um mesmo ponto de partida, que é a responsabilidade com a nossa própria existência. Deixamos aquela visão pobres coitados, ou deixamos aquela visão de culpados eternos, para assumirmos a visão de responsáveis pela nossa existência, de construtores, de artífices, de artesãos da nossa vida. Se formos plantando o bem, colheremos o bem. Se formos plantando o mal, colheremos o mal. Portanto, não somos vítimas de absolutamente ninguém. Somos o resultado do ontem e seremos amanhã o resultado do hoje. Começamos agora, na atualidade, a construção desta vida futura
seja do ponto de vista da existência física, seja do ponto de vista da vida imortal, que efetivamente é a vida primeira, a vida ordinária, a vida verdadeira de todos nós. E nós vamos, então, assumindo esta responsabilidade, assumindo este senso de fraternidade, começar a entender a proposta de Jesus, quando ele nos disse que o reino dele não era deste mundo. O reino, meu reino não é desse mundo, equivale a dizer que há uma primazia, ou que deve existir uma primazia das conquistas espirituais, que deve existir uma primazia das nossas ocupações e do nosso objetivo em conquistas espirituais, que as materiais são importantes, são necessárias, mas devem ser secundárias, porque assim busca o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescido a fim disso. Portanto, há uma necessidade, em especial nesse momento, de refletirmos, há uma necessidade de entendermos que a vida futura é o resultado do presente, como o presente é o resultado da vida passada, das nossas escolhas passadas. Que nós não somos nem vítimas nem culpados, e sim somos responsáveis, e que, de fato, em todos os momentos da nossa existência, Jesus, como amigo e mestre, como gestor das nossas vidas, está sempre ao nosso lado. Basta que nós busquemos estar ao lado dele. Gravitar para Deus é o destino final de todos nós. Muita paz a todos e fique em casa.